Boa noite, meus irmãos, com a graça e na paz do Senhor Jesus. Agora iremos dar início ao nosso culto e primeiro iremos louvar ao Senhor com os nossos irmãos da Fazenda Divisa. E logo em seguida teremos a nossa palavra com o pastor Jorge Mitian, da Argentina. A paz, irmãos. Hoje estamos aqui na Divisa, né? Vamos fazer o louvor aqui, nem que não seja assim muito perfeito, mas é para o Senhor. E hoje a Fabiana estava pensando no pastor Rubens, e no qual a gente vimos um vídeo dele hoje, que ele falava no vídeo, se eu não me falha a memória, foi o penúltimo culto que a gente assistimos com ele. Ele falava que a gente é como se tivesse uma fila com uma senha, que a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que Deus venha chamar a senha fulano de tal, pode ser a do Wilson, pode ser da Fabiana, pode ser de qualquer um de nós. Então Deus nos preparou hoje para que pudéssemos estar aqui, um louvor simples, mas louvando o nome do Senhor juntos. Então, que o Senhor nos abençoe a todos nós nessa noite. Amém. Que Deus abençoe. Vamos estar cantando Tu és soberano. Tudo que existe
Amém. O tema de hoje é ser igreja 24/7. O que significa isso? Ser igreja as 24 horas do dia e os 7 dias da semana. É muito fácil limitar a igreja a ser simplesmente uma congregação. O que quero dizer? Confundir que o essencial da igreja é celebrar reuniões em um determinado salão ou em dias e horários específicos. A igreja se reúne, e isso é ótimo. Às vezes se reúne em pequenos grupos, outras vezes como congregação. Mas é importante enfatizarmos que a igreja não é uma congregação. Nós não podemos reunir-nos 24 horas por dia e os 7 dias da semana. Mas ainda assim, continuamos sendo igreja 24 horas por dia e todos os dias da semana. Onde quer que estejamos, o que façamos, continuamos sendo igreja, família de Deus, corpo de Cristo, comunidade de discípulos de Jesus. Nestes dias, ouvi dizer a alguns, por causa do coronavírus, o governo fechou as igrejas. Isto é um grande erro. Nada e ninguém pode fechar a igreja. Podem fechar as salas onde normalmente nos reunimos, mas a igreja está mais viva que nunca, porque Cristo está vivo. E Ele declarou: eu edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, menos Covid-19 ou qualquer pandemia. Eu quero desenvolver este tema. A primeira parte, quero falar sobre a adoração contínua que Deus propõe no Antigo Testamento. Depois vamos a passar ao Novo Testamento. Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão de Egito, eles passaram ao deserto do Sinaí. Depois de dar-lhes os 10 mandamentos, Deus falou com Moisés dizendo: eles farão um santuário para mim, e eu habitarei entre eles. Isto está em Êxodo 25:8. Sempre foi o desejo de Deus habitar, morar no meio de seu povo. Deus não quer ser uma visita esporádica, mas Ele quer viver 24 horas do dia e todos os dias com o seu povo. Vamos a considerar algumas coisas que Deus falou a Moisés. No tabernáculo, aquela tenda grande que Deus ordenou levantar no deserto, havia várias peças de mobiliário. Um deles era a mesa dos pães da proposição.
onde o sacerdote colocaria 12 pães, um pão para cada tribo de Israel, e instruções específicas. A palavra diz, a palavra de Deus, e porás continuamente os pães da proposição sobre a mesa perante de mim. Êxodo 25, 30. Observemos esta palavra, continuamente. Em hebraico, continuamente é a palavra tamid. Então o sacerdote tinha que entrar no lugar santo com 12 pães, assim, e colocar na mesa um acima do outro em 2 fileiras de 6. E aquilo estaria continuamente, tamid, perante da presença de Deus. Essa mesa dos pães simboliza a oração constante por todo o povo de Deus, a intercessão. Uma segunda peça do mobiliário no sagrado local era o candeeiro de ouro, com 7 braços, e com estas instruções que Deus deu. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, esmagado, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Isso está em Êxodo 27, 20. O tabernáculo não tinha janela para uma entrada de luz natural. A única luz era de aquele candeeiro. Novamente, lá usa a palavra continuamente, tamid. Esse candeleiro e as lâmpadas simbolizam a revelação que nós recebimos da palavra de Deus, e o azeite simboliza o Espírito Santo. O Espírito e palavra produzem em nós revelação, conhecimento de Deus. Logo, uma terceira peça do mobiliário do lugar santo era o altar do incienso, que era colocado em frente ao véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o santo dos santos. Esse altar de incienso estava coberto totalmente de ouro, e era onde os sacerdotes todos os dias tinham que queimar o incienso, que representa a adoração a Deus. E aí a palavra diz, e Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, e o queimará, e acendendo Arão como lâmpadas à tarde o queimará. Isto será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Contínuo, novamente, tamid em hebraico. Adoração permanente a Deus. Essa é
a instrução de Deus para Moisés. Mas fora do tabernáculo, daquela tenda, no pátio, ou chamado também átrio, havia um altar feito de pedras, onde os animais tinham que ser sacrificados e oferecidos a Deus como sacrifício. Vamos saber que instruções dá Deus a Moisés. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada um, continuamente, tamid. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Êxodo 29, 38 e 39. E continua dizendo: este será o holocausto contínuo, tamid, por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vós encontrareis, onde eu me encontrarei com vocês para falar. Êxodo 29, 42. Durante todo o dia, durante toda a noite, 24 horas por dia e todos os dias da semana, deve haver fogo no altar e uma oferta queimando. Holocausto significa tudo queimado e a fumaça subindo para Deus. Levíticos 1:9 diz: e queimará sobre o altar holocausto e oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E Levítico 6:13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, o fogo não se apagará. Aleluia! O culto contínuo. Os pães, lâmpadas, candeleiro, o altar do incenso e também fora, no átrio, o holocausto contínuo para Deus. Os salmistas entenderam tudo isso muito bem. Por isso, em vários salmos, disse assim, Salmo 34, versículo 1: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará continuamente na minha boca. Continuamente, aí outra vez a palavra tamid. Salmo 71, versículo 8, diz: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Salmo 145, os primeiros 2 versículos, diz: te exaltarei, meu Deus, meu Rei, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. É muito claro que não se refere a um dia da semana e em um horário específico, mas a todo momento. Tamid, continuamente, durante todo o dia e todos os dias. Aleluia! Esse é o culto que agrada a Deus e Deus marca no Antigo Testamento. Agora vamos a passar ao Novo Testamento e vamos a considerar o culto contínuo, a adoração que Deus propõe no Novo Testamento.
Sempre foi o grande desejo de Deus habitar no meio do seu povo. O Novo Testamento começa anunciando o cumprimento da profecia de Isaías, quando ele declarou: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus 1:23. É isso que Deus quer, estar sempre conosco. Emanuel. Não ser uma visita, mas sua presença permanente no meio de seu povo, no meio de nós. 24 horas por dia e os 7 dias da semana. O apóstolo João inicia seu evangelho declarando que o Verbo que estava com Deus e que era Deus se fez carne. No versículo 14 de capítulo 1 diz: e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa expressão, habitar, morar, no grego é a palavra skeno, e significa literalmente acampar entre nós. Ou seja, ele colocou sua tenda, skenos, tenda é skenos em grego, colocou sua tenda entre nós. Seguindo com a figura do Antigo Testamento, Deus habitando no meio do seu povo. Novamente quero sublinhar, Deus não quer ser uma visita em nossas reuniões dominicais ou congregacionais. Deus quer habitar entre nós todos os dias e as 24 horas de cada dia. Vamos a ir ao exemplo da mulher samaritana, em João capítulo 4. Essa mulher, naquela conversa tão interessante com Jesus, em um momento dado da conversa, perguntou a Jesus: onde temos que adorar a Deus? Neste monte ou em Jerusalém? Ele estava em Samaria. E Jesus respondeu: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que o adorem. Não é um determinado local físico, não é um dia ou um determinado horário. Deus é espírito. Ele não está limitado a tempo ou a espaço. Adoração é sempre, em todos os lugares, 24/7. A hora vem, e agora é. Os verdadeiros adoradores devem
adorar a Deus em todo lugar, em espírito e em verdade. Vamos ver como isto funcionava na igreja nascente em Jerusalém. Em Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão nas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Veja, todos os dias, em qualquer hora, eles perseveravam juntos, partindo o pão, comendo juntos, louvando a Deus, multiplicando-se. Quando disse no templo, eles não estavam dentro do templo, mas fora, no pátio ou na porta, ao ar livre. E não era o templo dos cristãos, eles não tinham templos. Era o templo dos judeus em Jerusalém. Aquela igreja nascente era uma igreja 24/7. 24 horas por dia. E os 7 dias da semana. Veja o culto contínuo que Paulo propõe em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Assim como no Antigo Testamento o sacerdote tinha que apresentar o sacrifício contínuo de um animal todos os dias, o mesmo Deus, através de Paulo, nos exorta a apresentar nosso corpo e todo o nosso ser como um sacrifício vivo, contínuo, consagrando-nos a Deus as 24 horas do dia, para experimentar a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Esta é a verdadeira adoração. Vamos agora a Efésios capítulo 5, versículos 18 e 20. O mesmo Paulo, nesta epístola e nestes textos, disse assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não está dizendo que isso devemos fazer só em nossas reuniões do domingo, mas todos os dias, falando entre vós, o tempo todo.
Esse deve ser nosso estilo de vida, em casa, no trabalho, na escola, na rua, no campo, na cidade, na fábrica, em todo lugar. Falando entre vós, dando sempre graças por tudo. Assim, vamos viver cheios do Espírito, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Vamos agora à epístola seguinte, depois de Efésios, Filipenses 4. Versículos 4 até 7. O apóstolo disse assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais ansiosos, inquietos por coisa alguma. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo não está falando da adoração congregacional, sino de um estilo de vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ser gentis com todos, de não estar ansiosos por nada, de apresentar nossos pesos, fardos a Deus sempre em oração, e a paz de Deus estará sempre governando nossos corações. Muito bem, passamos à epístola seguinte, Efésios, Filipenses, agora Colossenses. Paulo continua escrevendo assim, Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Queridos irmãos, é muito importante que a palavra de Deus não se limite apenas a nossas reuniões congregacionais. Aqui está falando o apóstolo de reciprocidade, ao dizer uns aos outros. E claro, a palavra também vamos a proclamar em nossas reuniões, é fundamental. Mas que bom é que quando nosso coração está cheio da palavra de Deus, nossos pensamentos, não nos limitamos às reuniões formais, sino que aquela abundância do coração fala a boca, e quando nos encontramos com irmãos, ou dentro da casa com os membros da família, em toda circunstância, a palavra vai fluindo entre nós. Isso é o que Deus está nos dizendo.
às vezes essa palavra se expressa em ensinos, ensinando uns aos outros, outras vezes cantando a palavra. E tudo o que façamos, qualquer hora do dia, seja em palavras ou em ações, façamos isso em nome do Senhor Jesus e dando graças a Deus Pai por Ele. Esta é a igreja que Deus quer. Muito bem, passamos agora à epístola seguinte, Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 15 ao 19. Novamente Paulo diz: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Novamente, não se trata de uma reunião, mas de um estilo de vida. Ser igreja 24/7. Essa é a vida cristã normal. Viver sem rancor, não devolver o mal, sino perdoar aqueles que nos fazem mal e sempre nós fazer o bem. Estar sempre alegres, orar sem cessar, agradecer sempre e por tudo, uma vida sem queixas, sem resmungar. Dessa maneira, o Espírito nunca será apagado em nós. O fogo vai arder continuamente. Aleluia. Amém. Agora passamos nosso último texto a Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessam no seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Dois sacrifícios são especificados aqui. O primeiro, o sacrifício de louvor. E segundo, o fazer o bem. O primeiro é o primeiro sacrifício para Deus. E o segundo sacrifício para nosso próximo, para nossos irmãos também. O primeiro diz: vamos sempre oferecer a Deus um sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam seu nome. Deus tem muitos nomes na Bíblia, muitos. Nós temos que confessar os diversos nomes de Deus durante o dia, conforme o Espírito Santo nos faz lembrar e nos inspira. E o segundo sacrifício é para nosso próximo, para as pessoas. Fazer o bem. A quem? Especialmente para aqueles que estão carentes. Seja que precisem dinheiro, comida,
roupa, nosso tempo, alguma ajuda, algum serviço, qualquer palavra de fé, de encorajamento. Amar a nosso próximo e servir a eles. Que frase final neste texto mais linda. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Glória a Deus. Uma vida agradando a Deus. Oferta acesso de aroma suave, agradável para Deus. Queridos irmãos, na conclusão, vamos a colocar tudo isso em seu verdadeiro lugar. Ouça bem, quase nenhum de nós vive exatamente esta realidade de ser uma igreja 24 horas por dia e os 7 dias por semana. Eu também não. Mas não há dúvida de que esta é a vontade de Deus para todos nós. Deus quer que sua igreja viva no Espírito 24 horas por dia. Esta é a igreja gloriosa e santa que Jesus se propôs edificar. E como Paulo expressou em Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, minha proposta é esta: que façamos deste objetivo de Cristo o alvo de nossa vida, de nossa congregação. Ser uma igreja gloriosa. Isto significa viver 24 horas por dia e 7 dias da semana cheios de sua presença, de sua glória. Tendo já confessado que quase nenhum de nós vive essa realidade, proponho que cada um de nós, e cada casal, cada família, a congregação, façamos deste objetivo de Deus o objetivo de nossas vidas e da igreja. Para isso, precisamos, primeiro, crer que é possível. Sem fé é impossível. Mas quando há fé, as coisas mais difíceis, como mover uma montanha, Deus pode fazer quando nós respondemos a Ele com fé. Então, primeiro, para que este alvo, objetivo, seja atingido por nós, temos que crer que é possível. Segundo, perseverar cada dia nesta direção, com este objetivo. Perseverar cada dia, persistir. Terceiro, não desanimarmos quando falhamos. Vamos a falhar, mas se persistimos e não nos desanimamos, seguimos crendo, Deus vai completar a obra em nós. Quarto,
Sejamos pacientes conosco e com os outros. É muito importante a paciência. Vamos aprender, melhorar gradativamente cada dia e perseverar com paciência nessa direção. Quinto, orar fervorosamente a nosso Deus para que seja assim. Sexto, celebrar os pequenos progressos. Quando você vê que cada semana está melhorando, você tem que celebrar esses pequenos progressos em sua vida espiritual. E finalmente, demos toda a glória a Deus por cada vitória. Louvado seja o Senhor. Quero, irmãos, concluir com as palavras de Paulo, ao final, o último versículo da Epístola aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, quando ele disse: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Não confiamos em nossos próprios recursos para atingir este alvo. Confiamos que aquele que nos chama a esta classe de vida, Ele completará, nos aperfeiçoará para a glória de seu nome. Amém e amém. A paz do Senhor, irmãos. Bom, assim como Deus deseja fazer parte da nossa vida, nós também devemos desejar ter mais dele, ser mais parecidos com ele. Amém? Vamos louvar. Assim como a costa